Paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Samuel, com continuidade ao livro de Samuel, capítulo 5, versículo 6. Vamos ficar de pé só para ler essa palavra, tá, irmãos? Aí depois a gente descansa. Estava com saudade de vocês, de pregar. Responsabilidade, hein, pastor? O senhor traz aqui a palavra ainda, quando a gente pega a responsabilidade e assume, né? Igual agora a escola da vida que está voltando, temos responsabilidade no estudo que vamos fazer e que vamos aprender. E saibamos o que queremos, que colocamos nossa vida à disposição. Porque a glória é toda do Senhor. É um homem de lábios impuros falando, com dificuldade, estudando, tentando aprender juntos, né? Amém? 2 Samuel, capítulo 5, verso 6. Deixa eu me organizar aqui. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus, e habitaram naquela terra e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira, e cedro, e carpinteiros, e pedreiros, que edificaram a casa de Davi. Reconheceu Davi que o Senhor confirmara rei sobre Israel, que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera a Hebrom, e nasceram mais filhos e filhas. São estes os nomes dos que lhes nasceram em Jerusalém: Sabua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefé, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei de Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo-o, desceu Davi à fortaleza, mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaítas. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-nos-á nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaítas. Davi consultou o Senhor e este lhes respondeu: não subirás. Rodeie por detrás deles e ataque-os por defronte nas amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba
até Jessé. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por essa oportunidade de estarmos refletindo sobre a palavra do Senhor, sobre o seu conhecimento, sobre uma luta, sobre uma guerra, e essa guerra que enfrentamos aqui também, Senhor. Que o Senhor possa me usar, Senhor. Que o Senhor possa, através de mim, falar suas palavras, e que o coração dos irmãos estejam aptos, Senhor, para receber essa palavra. Trabalhe conosco, Senhor. Nos use, Senhor. Faça de nós ferramentas em suas mãos. Eu peço e agradeço por esse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, irmãos. Irmãos, alguém já te prometeu alguma coisa e não cumpriu? A pessoa chegou e falou daquela promessa e não cumpriu? Para melhorar a pergunta, né? Você já fez uma promessa e não cumpriu? Interessante quando a gente para pensar sobre as promessas feitas, sobre a nossa vida, a gente vê um tanto de situações, né? Amigos que a gente fala em mundo, família, casamentos, colocar a vida da gente perante ao Senhor. Prometo que daqui para frente minha vida vou ser diferente. Vem aquele tanto de promessa na cabeça da gente. É interessante que aí a gente vai entrar no texto, as promessas que Deus já fez na vida da gente. Aí peguei três momentos aqui de promessas, que mostra que é um Deus que sempre promete e cumpre o que Ele fala. Diferente da gente. Diferente de como fazemos. No conflito de Israel, não me fez lembrar de um negócio aqui. Israel agora está vivendo um conflito lá com a Palestina, né? Vou falar só sobre política, tá? Igual José fez quinta-feira. Israel está vivendo um conflito com a Palestina, e lá eles tentaram fazer promessas. Não, vamos resolver isso aqui de outro jeito. Não teve muito jeito, não. E o interessante é que nós falamos aqui de Jerusalém, que um dos locais onde a Palestina, que está lá naquela luta, lá na faixa de Gaza, os locais que eles querem tomar conta do território é Jerusalém. Eles lutam e querem aquele espaço para eles, Jerusalém. Ou seja, Jerusalém sempre foi um espaço disputado politicamente. O local dele, Jerusalém, é muito estratégico, ele fica no meio ali de Judá, ou seja, ele fica bem posicionado, tanto comercialmente falando, ou seja, é a rota dos comerciantes. A localização dele ajuda, ele é alto também, ele visualiza os exércitos chegando, ou seja, politicamente falando, que foi onde Davi lutou ali para conquistar, era um lugar muito bem posicionado. As rotas de comércio para cima e para baixo. E na Bíblia tem 3 passagens, irmãos, que fala sobre promessas, sabe? Que Deus prometeu e cumpriu. Deus chegou para Davi e falou assim: através dele iria estabelecer uma dinastia permanente. Ou seja, Davi já sabia disso. Davi já tinha certeza que Deus iria estabelecer uma dinastia. E Deus prometeu a Abraão que os descendentes dele seriam mais numerosos do que as estrelas do céu. E Deus prometeu a Moisés que levaria o povo dele à terra prometida. Ou seja, as promessas de Deus são cumpridas, diferentes das nossas, né? E tem cerca de 1.100 promessas na Bíblia. Cerca de 1.100 promessas na Bíblia. 70% dessas promessas estão no Antigo Testamento. Estão Deus falando para os homens, Deus prometendo, os homens também se prometendo. Ou seja, 71 temas de promessas distribuídos, cerca de 1.100 promessas. Aí a gente fica lembrando das promessas que a gente fala na nossa vida, que a gente busca, que a gente tem. E Davi agora, sabendo que Deus prometeu estabelecer um reino, sabendo que Deus cumpre as promessas dele. Davi conhecia a história de Moisés, as promessas dele. Davi sabia da história de Abraão, do que havia conhecido.
Ou seja, Davi sabia que Deus ia fazer uma dinastia através da vida dele. Só que agora Davi busca uma intervenção divina, porque ele sabe que todas as vezes que o exército dele era atacado, os exércitos de Israel eram atacados, pela história que Saul tinha contado, era derrota. Saul conseguiu baixar a moral de Israel lá embaixo. Os filisteus tomaram conta e derrubavam, acabavam com o exército. Ou seja, já tinha um poder de exército muito maior da forma que acontecia antes. Ou seja, Davi, ele tinha uma batalha contra os filisteus e esperava que houvesse uma atuação do Senhor naquela batalha. Ele sozinho, com a força do exército dele, não seria possível vencer essa batalha. Agora vamos no versículo 6, para a gente refletir juntos. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e coxos te repelirão, como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Ou seja, Israel ali havia sido, Israel já havia tomado Jerusalém em outra oportunidade. Em Juízes, capítulo 1, volta um pouco a sua Bíblia, em Juízes capítulo 1, verso 8. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém. Tomando-a, passaram-a a fio de espada, pondo fogo na cidade. Ou seja, Jerusalém já havia sido tomada em outra oportunidade, só que através do fogo. Com fogo. E Davi, sabendo disso, ele usa outra estratégia. Aí no versículo 6 ele fala que passaram por parte subterrânea. Ou seja, Davi também já havia estudado, sabendo dessa história. E no verso 21... do mesmo primeiro Juízes, capítulo 1 de Juízes, no verso 21, porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim, em Jerusalém, até o fim de hoje. Ou seja, eles haviam conquistado, só que não haviam expulsado os jebuseus de Jerusalém. Eles conviveram com eles. Aí Davi, sabendo disso, falando assim: eu vou ter que acabar com esse povo, vou ter que expulsar todo esse povo de Jerusalém. Aí, para concluir esse raciocínio, em Josué, volta algumas páginas, em Josué 15, 63, não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitavam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Ou seja, não puderam. E nesse não expulsar, eles não obedeceram a ordem de Deus, que era expulsar. Que está falando em Deuteronômio 7:1. Volta só mais um pouquinho a ler, para vocês entenderem por que Davi tomou aquela decisão de expulsar e de acabar com eles. Deuteronômio 7:1, 2. Olha a ordem do Senhor para eles. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra na qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os gergaseus, os amorreus, os cananeus, e os fereceus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e poderosas do que a tua. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança e nem terás piedade delas. Ou seja, havia uma ordem do Senhor para, quando encontrar essas nações, destruí-las.
não conviver com elas, não ter relação com elas, expulsá-las. E Davi, sabendo disso, ele falou assim que nem... Agora pode voltar para o livro de Samuel, irmãos. E Davi, sabendo disso, ele disse: não entrarás aqui, porque nem cegos nem coxos te repelirão. Com quem diz: Davi não entrará neste lugar. Ou seja, Davi não era bem-vindo ali. O seu povo não poderia conviver com aquele povo. Ele sabia da história que Judá não tinha conseguido expulsá-los dali. Só para vocês entenderem essa parte. Aí chega no 5:8 agora. Davi naquele dia mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará naquela casa. Naquele momento, irmãos, Davi mostra aos seus homens como invadir a fortaleza, a forma de invadir a fortaleza. E nem cego nem coxo, que significa que aquele povo não tinha respeito pelos que estavam invadindo, não tinha respeito por Israel. Ou seja, esse cego e coxo era o apelido de Israel na invasão ali dos jebuseus. Os jebuseus habitavam aquele lugar em Jerusalém e eles chamavam os invasores de esses caras aí, nem cegos nem coxos. E Davi já tinha essa informação de que ele não tinha respeito ali daquele povo, de que não tinha como mudar isso. Aí ele falou assim: nem cego nem coxo invadirão. 5:9. Assim habitou Davi na fortaleza, ele chamou cidade de Davi. Foi edificada ao redor de Nilo, para dentro, de Nilo e para dentro. Escolher a cidade de Davi, escolher a cidade de Jerusalém fazia muito sentido para Davi. Pelo histórico, pela forma que as coisas haviam acontecido, pela falta de respeito que o povo tinha com ele, que era uma cidade que era tomada ali pelos jebuseus, e eles tomavam conta daquela cidade, e que estrategicamente, politicamente, era uma cidade que mostraria o poder do reinado de Davi. Ali ele conseguiria mostrar, porque estava perto da fronteira do sul e de Judá ali, e comercialmente era muito importante invadir aquela cidade. Aí chega no 10, irmãos. E Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, era com ele. Aqui o negócio começa a ficar interessante, irmão. Porque o Senhor dos exércitos se mostra presente e confirma que as ações que estão sendo feitas por Davi vai ser para exaltar o rei. A ação feita por Davi, atacando aquela Jerusalém, atacando e tomando Jerusalém, vai ser feita pelo rei. E Davi começa a entender o propósito de sua invasão. Davi começa a entender que tudo que está sendo feito ali não é para ele, é para a glória de Deus. Existia um povo que precisava ocupar aquele espaço, existia um povo que precisava ser exaltado, e Davi era o representante dele. Ali Davi começa a desprender da vontade dele, tirar as coisas da cabeça dele e obedecer a Deus, porque o Senhor dos exércitos estava com ele naquela invasão. E ele sabia disso, que estava com ele. E no 11 e no 12, fala que Irão, rei de Tiro, enviou um mensageiro a Davi, e madeira, e cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram a casa de Davi. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, que exaltara seu reino por amor de seu povo. O receber presentes de outros reis, receber presente quando você chega depois de uma vitória, mostra que o seu reinado está sendo reconhecido na região. Ali Davi compreendeu que o reinado dele estava totalmente voltado ao Senhor, que o seu reinado já estava ganhando proporções maiores. O seu reinado já estava sendo reconhecido por outros reis próximos, e que o seu reinado era para benefício de Deus totalmente. Ou seja, começou a receber presentes, começou a crescer, começou a conquistar espaços ali naquela região,
E chega no 13 agora, irmãos. Tomou Davi mais concubinas, mulheres de Jerusalém, depois que vieram a Hebrom, e nasceram ali mais filhos e filhas. São estes os nomes dos que nasceram, né? Jerusalém: Sua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibá, Elisua, Nefé, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete. Ou seja, ali Davi era uma estratégia também dos reis antigos, no Antigo Oriente, de aumentar sua geração. Ele queria ocupar o espaço. Era um costume dos reis ali, na hora que tomava conta do espaço, ter várias esposas, vários filhos, várias religiões. Eles seguiam simplesmente uma doutrina da forma que acontecia. Ou seja, aumentando ali o espaço que ele estava ocupando com a sua geração, com seus filhos, em cima disso. Ouvindo, pois, o 17, ouvindo, pois, os filisteus que Davi foram ungido rei de Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. A notícia do reinado de Davi começou a atingir outros povos. Agora Davi começou a incomodar com a notícia dele. Agora chegou a notícia para os filisteus que havia humilhado o tempo todo Davi. Havia humilhado o tempo todo o povo de Israel. E chegou para um exército, como a gente viu em Deuteronômio 7, 1, 2. Chegou para os exércitos, chegou um exército agora que era maior do que o de Davi. Agora Davi ia ser testado em uma oposição maior, porque Judá, quando ele conquistou Judá, o espaço de Judá, que foi na pregação passada que tivemos, quando ele conquistou Judá, não teve oposição. Só que agora começou a oposição. Aí eu fico imaginando, irmãos, na vida da gente, essas oposições. A gente tem certeza do caminho do Senhor, tem certeza da salvação, confia que o Senhor faz, aí começa a acontecer os primeiros problemas, os maiores problemas, as maiores oposições. Qual que é a atitude da gente diante das maiores oposições? Como a gente age quando descobre que o nosso inimigo é maior e mais forte do que a gente? A gente confia mais no Senhor? A gente coloca o nosso exército nas mãos do Senhor? A gente coloca a nossa vida por Senhor? O mundo, ele nos prega algo muito mais forte do que a gente pode fazer. A gente se sente pequeno diante de muitas dificuldades. Na hora que vê um exército mais forte do que o exército, do que o nosso exército. Só que Davi aqui tinha uma confiança tão grande no Senhor, que forças sobrenaturais iriam agir naquela guerra, naquele exército. E nós confiamos nas forças sobrenaturais? Nós confiamos nas forças espirituais? Muita coisa mudou na minha vida depois que eu entendi que o mundo e a nossa guerra é espiritual. Nossa guerra é espiritual. O mundo age contra a gente e prega a palavra de Deus. O mundo age contra os cristãos e prega a palavra de Deus. A oposição é muito forte, muito maior, mas nós temos que confiar no Deus que está na gente nessas guerras, como Davi fez, confiando no Deus. Ou seja, esse exemplo de Davi, de confiar no Deus, que poderia combater o exército, poderia encarar aquele exército. Mas aí tem uma diferença, né? É que Davi consultou o Senhor. E nós temos consultado o Senhor? Antes de fazermos qualquer coisa, qualquer atitude, qualquer decisão que tomamos, nós consultamos o Senhor? Ou nós nos achamos mais fortes ou mais poderosos do que Ele? E Davi aprendeu a consultar o Senhor. Ali tinha um exército enorme na sua frente, né? Aí vem no verso 18: mas vieram os filisteus e se estenderam sobre o vale dos Refaíns. Os filisteus não tinham respeito nenhum por Israel, ou pelo exército de Israel. Segundo a história, o vale de Refaíns era alguns quilômetros próximos a Jerusalém, ou seja, eles se estenderam lá. A vontade deles, na hora que fosse invadir, eles tinham certeza que iriam ganhar. E ele sabia que o poder dele era incomparável com o poder do exército de Israel. Ele ficava ali próximo, vigiando, a vontade dele ia atacar.
E na nossa vida isso acontece a mesma coisa. Tem hora que o inimigo samba na frente da gente, faz o que quer na frente da gente. E a gente quer com a nossa força resolver, do nosso jeito resolver, usando as nossas estratégias miraculosas, e não consulta a Deus como resolver. Estava conversando com o irmão Carlos essa semana, e ele falando que ele tinha tomado uma decisão para fazer uma mudança lá sobre o cuidado da esposa dele. Aí colocou nas mãos do Senhor, começou a orar, fez uma pesquisa, a decisão já tinha sido tomada. Aí no outro jeito veio o Senhor e mudou a resposta dele. O Senhor, ao invés de fazer ele trocar de lugar, foi lá e mudou o lugar onde a esposa dele ficava. Ou seja, quando a gente consulta o Senhor, as respostas vêm no tempo do Senhor. Aí no verso 19 e 20 agora, Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-nos-as nas mãos? Respondeu-lhes o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus, que é muito maior do que você, nas suas mãos. Ali Davi, diferentemente de Saul, consultou o Senhor. As estratégias usadas por Saul não tinham envolvimento do Senhor. Agora as estratégias usadas por Davi tinham o Senhor na frente, tinham o Senhor na decisão. E a dificuldade que temos de entender a resposta do Senhor é porque estamos distantes do Senhor, não estamos buscando, não usamos a palavra, não confiamos que o Senhor terá a resposta certa. A gente quer tomar a decisão antes, quer fazer do nosso jeito. Ali Davi consultou o Senhor e teve uma resposta, e ele não foi arrogante nos passos que ele deveria dar. Ele abaixou a bola dele e falou: Senhor, você vai me entregar? Porque eu não dou conta. Você vai me entregar? Eu não dou conta com a minha força. Aí tem uma passagem em 1 Samuel 23:2, que também exemplifica isso. Davi sempre buscou a direção do Senhor. 1 Samuel 23, versículo 2. Consultou Davi o Senhor, dizendo: irei eu ferir esses filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás ele. Ou seja, Davi sempre consultou o Senhor. Aí eu me pego lá nas lutas que eu vivo, nos problemas que eu vivo, coloco eles diante do Senhor, fico tentando entender: Senhor, o que eu faço? Senhor, qual o próximo passo a dar daqui para frente, Senhor? Como resolver isso? Como tratar esse problema? Como tratar essa dificuldade? Temos que consultar o Senhor o tempo todo, irmãos. Diante de qualquer dúvida, diante de qualquer dificuldade, temos que consultar o Senhor. Ele sabia que com a força do exército dele, ele não daria conta de resolver aquilo. Aí ele consultou o Senhor, ver se era possível tratar e encarar aquele exército. Verso 21. Os filisteus deixaram lá todos os seus ídolos, e Davi e os seus homens o levaram. Essa passagem é interessante, que imagina um exército invadindo. Lá eles usavam muito os deuses, os falsos deuses, e na frente, Eu fico imaginando carregando aquele tanto de Deus, para que Deus abençoe e tal. E Davi levou os filisteus a uma humilhação tão grande, que foi comparada com quando eles perderam a arca. Eles tinham acabado de perder a arca, já sabia dessa história. A arca foi tomada pelos filisteus, humilharam ali os israelitas, mataram os filhos de Eli, levaram a arca. E agora, Davi, a humilhação era muito parecida com a que tinha acontecido lá atrás. Foi até em 1 Samuel 4, 10 e 11, que falava assim: então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda, e grande foi a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomado a arca de Deus e mortos os filhos de Eli, Ofni e Finéias, mostrando aquela humilhação que tinha recebido lá atrás.
E agora ele tinha feito a mesma coisa, tinha acontecido a mesma coisa agora com os filisteus. Eles deixaram os deuses deles para trás e saíram correndo. Fora os mortos que haviam ficado. Aí Davi aproveitou e destruiu todos aqueles deuses. Agora no 22 e 23. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Efraíns. Davi consultou o Senhor e ele lhe respondeu: não subirás. Rodeia por detrás e ao ataque-os por defronte às amoeiras. Olha que interessante, hein? Davi voltou a consultar o Senhor e o Senhor: não, por aí não. E ouvi não do Senhor, irmãos. O Senhor muda as estratégias dele na vida da gente. O Senhor te mostra alguma coisa, depois muda o caminho dele. Fala assim: não, você não vai mais por aí. Interessante que ele já tinha uma rota e ele sabia que ia perder aquela guerra, sabia que não ia vencer aquela guerra, e o Senhor falou assim: não, você não vai por aí não. E a gente, irmãos, quando vê uma resposta do Senhor falando para não fazer, para não ir, muda o caminho, da forma que você está fazendo não vai dar certo, muda o caminho. Para isso temos que ter intimidade com o Senhor para buscar isso. Temos que buscar a palavra, colocar nossa vida diante de Deus, colocar nossas lutas diante de Deus. Eu converso com a Fabiana direto sobre algumas situações. Em qualquer roda que você senta, que você conversa, 2, 3 pessoas, todas estão passando por lutas. Não tem ninguém fora de luta, não tem ninguém sem luta. Nesse mundo passamos o tempo todo por lutas. Ou é luta financeira, ou é luta no casamento, ou é luta cristã, você com seus objetivos, você com seus projetos, você com seus... Ou é luta para convidar alguém para a célula. Que luta é isso? Ou é luta para falar de Cristo, para ter coragem de falar de Cristo com uma pessoa. Que luta é isso? Que dificuldade que a gente tem, irmãos. Na hora que a gente já tem engasga na hora de falar. Um Deus que ocupa tanto a vida da gente, que enche tanto o coração da gente, e chega no momento a gente está com aquela luta para falar. A gente tem que falar, irmãos. Temos que consultar, temos que falar, temos que vencer essas lutas, sabendo que tem um Deus que nos protege, sabemos que tem um Deus que cuida da gente. E aí no versículo 24, no verso 24, e há de ser que, ouvindo um estrondo de marcha pelas copas das amoeiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti para ferir o arraial dos filisteus. Eu fico imaginando esse estrondo, essa invasão, como é que deve ter sido algo magnificamente divino. Olha para você ver o Senhor falando com ele. Você vai ouvir um estrondo e a invasão. E aquele exército, eu imagino um exército menor contra um exército maior. E quem feriu aqui? Quem falou? Foi o Senhor que feriu os filisteus. O Senhor que atacou os filisteus. Ou seja, o barulho, veio um estrondo enorme de carros, saiu destruindo os filisteus. Ou seja, Davi nem precisou usar a força dele. Será que a gente precisa usar a nossa força quando a gente combate? Ou a gente tem que colocar nas mãos de Deus? Será que com a nossa força nós vencemos? Se Davi venceria com a força dele esse exército? O Senhor foi, abriu o caminho, colocou um estrondo. O Senhor faz a mesma coisa com nós. Tem coisa que acontece e você fala assim: como isso aconteceu, gente? Como isso foi possível acontecer? Porque o Senhor fez por nós. O Senhor abriu o caminho para nós. O Senhor cuidou para que esse caminho fosse aberto, para que esse exército fosse derrubado. Com a força de Davi isso não seria possível. Eu fico imaginando aquele estrondo, aquela força divina empurrando aquele exército e levando ele para trás. Aí tem um barulho de marcha, né? Como se fosse um exército.
Aí fico olhando o Senhor na minha vida, como Ele age. O que Ele abre caminho para mim, que portas que Ele abre, o que Ele me mostra. O que Ele destrói para a gente passar e a gente tem hora que nem percebe. O que Ele derruba para passar e a gente nem percebe. A gente foi mais tranquilo do que eu imaginava. Mas será que quem que abriu o caminho para você? Será que quem derrubou aquelas muralhas para você passar? Verso 25, irmãos. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar em Jezreel. A vitória veio a Davi, um servo obediente, que consultava a Deus, um servo que sabia que Deus estava na frente, um servo que cuidava do seu exército, um servo que confiou que Deus estava na frente, não era a força dele, era a força de Deus. Buscou a Deus 2 vezes durante aquele ataque, um para atacar para um lado, e os caras insistiram, eu falei, não, você não vai por aqui não, você vai por aqui. Agora a consulta da gente ao Senhor, a hora que a gente tem a primeira dificuldade, a gente aí para de consultar e usa a nossa força. A primeira dificuldade é que para de consultar e usa a nossa força. Faz do nosso jeito. Do meu jeito vai dar mais certo. Do meu jeito vai. Eu vou resolver do meu jeito. Ele foi obediente, consultou o Senhor, buscou o Senhor, e o Senhor não vai por aqui. Calma, irmãos, confie no Senhor. Confie que Ele vai vencer nossas lutas, confie que Ele vai vencer nossas guerras, confie que Ele vai seguir e abrir os caminhos, e Ele tem sempre as respostas que buscamos. Todas as lutas que vivemos, o Senhor tem a resposta que buscamos. Pode não ser a que você queira ouvir, para você afastar ou para você virar, mas Ele tem as respostas que buscamos. E Davi tinha certeza disso, que a resposta vinha dele e por ele, e ele seria o exército que venceria os filisteus. Aquela humilhação que tinha acontecido várias vezes no passado, que aconteceu com Saul, por falta de consultar o Senhor, ele sabia que a promessa que o Senhor tinha feito, que ia fazer uma dinastia, ia acontecer. E Deus tem promessa para a vida da gente. Deus tem promessas para a vida da gente. Para começarmos a concluir, irmãos, qual é a nossa melhor versão, né? A versão que consulta o Senhor, quando você está ali temente ao Senhor, a versão que a gente faz com os nossos braços. Qual é a nossa melhor versão? Quem é o melhor Gustavo? Gustavo que se converteu, que confiava em Deus, que saía fazendo, convidava, tomava aquele tanto de não, e ainda contava, não, convidei, irmãos. E qual que é a melhor versão nossa, irmãos? Ou esse Gustavo hoje que fica mais na dele, vendo os círculos mais fechados? Qual que é a melhor versão nossa, irmãos? Qual que é a melhor versão de Davi? É o Davi que consultava o Senhor. Davi errou muito, mas essa foi a melhor versão de Davi. O que buscava o Senhor diante da luta, o que buscava o Senhor diante da guerra. A gente tem que buscar a nossa melhor versão, né, irmãos? Abra a palavra de Deus em Mateus 28, 18. Mateus fugiu da minha vida. Mateus 28, 18 e 20. Deus é tão bom que nós falamos um pouco sobre isso hoje na Escola da Vida, na aula magna. Falamos também em alguns louvores. Deus é tão bom. Mateus 28, 18 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-os, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.
Aqui já veio uma ordem e uma promessa do Senhor para a nossa vida. O Senhor promete cuidar da gente, o Senhor pede a gente para ir, e, igual fez com Davi, pode ir. O Senhor fala com a gente, pode ir. Eu estou com vocês, pode ir. Pode falar, não tenha vergonha de falar. E Cristo age e realiza a promessa através de nós. Ou seja, Deus usou Davi para conquistar, para invadir, para vencer os filisteus, e Cristo usa a gente para agir através da vida dos outros. Deus usa a gente através das nossas palavras. Olha Deus usando Gustavo aqui. Homem pecador, falho, com dificuldade, Deus me usa. Deus usa você também. E Cristo usa todas as características, todos os dons que você tem, para você falar sobre Ele, para você ir anunciar. E muitas coisas acontecem através de nós, irmãos, quando Cristo nos usa. Muitas coisas. De hora que eu me peguei conversando com o Pedro esses dias, o Pedro, quase um ano depois, lembrou de uma palavra que eu falei na pregação de Jonas. Falei, Pedro. Olha para você ver como é que Deus usa a gente, as nossas palavras. E Deus te usa também, irmãos. Deus usa palavras que você nem espera onde ela vai alcançar. Você nem espera a forma que você vai falar. Mas Deus te usa para alcançar pessoas, para falar de Cristo. E é uma ordem dele para a gente fazer isso. E Ele cuida da gente, como cuidou de Davi, para fazermos isso. Aí tem hora que a gente olha para a gente e fala assim, não, mas eu não sou capaz, mas eu não dou conta, mas eu não estou preparado. Tivemos a eleição agora, eu não estou preparado. Ninguém está, irmãos. Cristo que nos usa. Ele só pede a gente para ir, para fazer. E através de nós Ele faz coisas maravilhosas. Olha o que Ele fez com o exército de Davi. Um exército menor do que o outro. E o que Ele pode fazer com nós? E as promessas que Ele tem, que Ele vai cuidar de nós, vai levar a gente até o fim. Ele usa a gente, usa o tempo todo através de nós, mas temos que estar consultando Ele, temos que estar buscando Ele, temos que confiar que a obra vem dEle, não vem desse cara aqui. Vem dEle, a obra não vem desse cara aqui. Mas alguém tem que ir falar, alguém tem que anunciar, alguém tem que coordenar o exército, alguém tem que puxar a fila, alguém tem que consultar a Deus. Qual que era a diferença do exército de Saul e o exército de Davi? Nenhuma. Perdão, de tamanho nenhum. Mas qual que era a diferença? Davi consultava a Deus. Qual que é a diferença nossa para o mundo? Eu tenho que consultar a Deus. Eu tenho que confiar que Deus vai me usar. A única diferença, irmãos, é que Deus está na nossa vida. E lá fora Ele não está, na vida deles. E nós temos a obrigação de falar, de anunciar, porque sabemos da promessa dele para a nossa vida. Só uma outra comparação, porque quando a gente fala também da promessa, isso não é uma relação de troca. Isso não é uma relação de eu faço, eu ganho. Não é uma relação. Quando Davi entendeu que o exército dele era para a glória de Deus, a vitória dele era para a glória de Deus, a vida dele mudou. Quando a gente entende que a nossa vida não nos pertence, isso não é uma relação de troca. Isso não é uma relação de ganha, perde. Isso é uma relação de entrega, de mudança de vida. Quando a gente entende que a vida da gente muda quando entendemos o Evangelho, quando buscamos o Evangelho, isso não é troca. Isso é uma vida nova. Isso é uma vida que eu coloco minha vida totalmente à disposição do Senhor. Aí o Senhor coloca ordens na gente para a gente fazer e a gente fica cheio de dedo. E o exército está ali sentado na porta, olhando sua cara. A gente fica cheio de dedo, cheio de não me toque para fazer as coisas. E Deus está te ordenando para você fazer. Deus está falando, ataca. Ataca.
porque eu vou derrubar eles. Não é você não, é você não, sou eu que vou derrubar eles. É com a minha força que vai derrubá-los. E as batalhas da nossa vida continuam acontecendo todos os dias. Todos os dias tem batalha acontecendo e a gente não consulta a Deus. A gente prefere ficar sofrendo, comer unha, coçando a cabeça, mas não confia em Deus, não busca a Deus, não coloca o joelho no chão. Não consulta a Deus, o que eu tenho que fazer nessa luta? E não haverá inimigos que nos vençam, né, irmãos? Será que há algum inimigo ali, dependendo do tamanho do inimigo? E em Deuteronômio a gente viu que eram os maiores, os filisteus. Eram as nações maiores, os exércitos mais fortes. Podia ter os 7 exércitos ali. Se o Senhor estivesse na frente, ia derrubar todos. Ia vencer todos. Pode ter qualquer inimigo na nossa frente. Se a gente confiar e consultar a Deus, nós vamos vencer todos. Todos. Derrubar todos. Não tem inimigo maior do que o nosso Deus. Não tem dificuldade maior do que o nosso Deus. Ele tem promessa para a gente levar, para a gente anunciar, para a gente ter coragem de falar. E a gente não fala. A gente se omite muitas vezes. Temos que falar. Temos que anunciar que a promessa será cumprida. Tem que ir, tem que falar. Alguém anunciou, falou alguma coisa errada perto de você, corrija, fala do jeito certo que está escrito na Bíblia. Corrija, mostra a forma certa de falar. Temos que falar. Obedecer às ordens de Cristo, né, irmãos? Como fez Davi, obedecendo às ordens de Deus, e nós obedecemos às ordens de Cristo, como diz em Mateus 28. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue usando a nossa vida, que o Senhor nos dê intrepidez para falar da palavra dele, que o Senhor nos mostre coragem, falar, anunciar, que o Senhor nos dê a coragem que Davi teve, possamos consultá-los e falar, que o Senhor nos dê a coragem, mesmo. Não tenhamos vergonha de falar. Nosso Deus é muito poderoso. Não tem exército que pode encarar o nosso Deus. Não tem exército que pode combater o nosso Deus. O erro de Saul foi esse. Não vamos cometer o erro de Saul, irmãos. Não vamos deixar de consultar. Vamos consultar a Deus, vamos buscar, porque tem promessas maravilhosas para você. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de vocês. Se de pé nesse instante, feche seus olhos e reflita nessa palavra que você acabou de receber. Você é chamado para ser sacerdote real. Você que é chamado para, em alguma dimensão, reinar também aqui sobre essa terra, mas reinar como um rei vassalo, como um rei que se submete ao Rei dos Reis. Como é que está a sua relação com esse Rei dos Reis? Será que você entendeu que você de fato é um rei vassalo, que você deve se submeter a um rei superior, que é o Senhor? Como que você, na sua consulta, como você lidar com o sim e com o não de Deus? Davi, ele em muitos momentos demonstrou ser esse rei vassalo. Em alguns momentos ele voltou para o reinado para suas mãos, quando constituiu mais de uma mulher, tomando forma dos pagãos. Mas o seu reinado aqui, ele é submisso ao Rei dos Reis, o Rei perfeito, Davi melhor. Aquele que também, quando veio esse mundo, ouviu sim o sim do Senhor, e soube ouvir o não também. Se possível for, afaste de mim esse cálice. E ele ouviu o silencioso não. E a resposta dele foi: todavia, que seja feita por vontade. O rei vassalo, ele
se comporta dessa forma. O Rei dos Reis se submeteu a essa condição para nos mostrar que é possível. E nós podemos fazer isso diante dos méritos dele. Por isso, quando ele termina o ministério terreno, ele diz: toda a autoridade me foi dada, os céus e na terra, agora vai sobre essa autoridade que eu compartilho com vocês. Vai com esses méritos meus que eu compartilho com vocês. Então, é possível. E é momento para nós abrirmos o coração diante de Deus, agradecer a Ele por, apesar das nossas falhas, termos essa condição de sacerdotes reais, mas redirecionar nossa confiança para o Rei dos Reis, para o sucerano, para aquele que de fato domina sobre as nossas vidas. Senhor Deus, graças nós rendemos ao Senhor. Porque quando olhamos para esse texto, Deus, vimos a promessa do Senhor se cumprindo sobre a vida de Davi. Nós vemos agora o início da progressão do Senhor pondo os inimigos dele debaixo dos pés dele. Mas, ó Deus, nós sabemos que Davi não é o rei que pode nos trazer a esperança. E que essa promessa, Deus, era só um apontamento para o que o Senhor estava fazendo com o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Quando o Salmo 110, Deus diz que o Senhor ia pôr todos os inimigos debaixo dos pés, apontando para o Senhor Jesus, Paulo reafirma esse cumprimento lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que todos os inimigos de fato seriam postos debaixo dos pés do Rei dos Reis. E ó Deus, essa vitória, Deus, do Senhor Jesus, ela é a nossa maior vitória, porque os méritos dessa vitória vêm sobre nós, mas sobre nós, súditos verdadeiros, súditos capazes de se alegrar com o sim de Deus e andar nessa direção, súditos capazes de entender o não e também da mesma forma submeter em adoração a esse Deus. Ó Deus, transforma o nosso coração, tira de nós, ó Deus, todas as tentativas de colocar uma coroa na cabeça e queremos ser reis por nós mesmos. Nos dê, Deus, um coração, ó Pai, de súditos, que pela graça são sacerdotes reais, mas que reina sobre o reinado superior do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa confiança, Pai, possa estar bem estabelecida sobre nós, entendendo que todos esses inimigos que foram e que estão sendo postos debaixo dos pés de Cristo Jesus, é a nossa maior esperança, que o pecado que já está debaixo dos pés do Senhor Jesus, mas ainda não experimentamos por completo a exclusão total da presença dele nas nossas vidas, em breve será posto totalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus, e os méritos, o privilégio, a recompensa será nossa, Deus. Que o último inimigo a ser vencido, que é a morte, ó Deus, que ainda olhamos para ela e vemos ela acontecer, o Senhor Jesus já pisou sobre ela e nós temos a esperança de estar com o Senhor, mas ela será esmagada debaixo dos pés do Senhor Jesus na volta do Senhor Jesus, aonde seremos ressuscitados em corpo de glória e nunca mais passaremos por ela. Ó Deus, do Senhor Jesus nós nos alegramos, porque esse reinado do Senhor Jesus é que nos traz esperança. Ó Deus, firma o nosso coração nessa esperança, firma o nosso coração nessas verdades, ó Pai, que foram pregadas aqui nessa manhã, e que de fato, Deus, possamos agir ativamente como súditos que esperam e confiam no Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo repouse sobre a família de Deus neste lugar, e sobre a família de Deus sobre toda a face da terra, hoje, para todo sempre, em nome de Jesus.